na hora da contagem. Olá, olá meus queridos amigos, amigas, que bom estamos de volta hoje aqui. Então, nós estamos hoje mais um encontro do CONA Supere, que é um Congresso de Superação e Resiliência. Então, quero reapresentar, né? Você já conhece a Elisa Leão, psicóloga, doutora em psicologia no tema da resiliência. E nós estamos aqui hoje para, como nós anunciamos, falar um pouquinho e conversar, quem sabe trocar algumas ideias sobre o propósito de vida, como assim, antídoto da depressão. E nesse momento eu queria que a Elisa começasse aí falando do CONA Supere, que é o nosso congresso. Isso aí! Pessoal, boa noite! Quero agradecer mais uma vez a doutora Henriqueta pela gentileza, pela parceria da gente fazer essas lives, né, aí na página dela. E apresentando o CONA Supere, que é o Congresso Nacional de Superação e Resiliência. A gente já está na segunda edição, a primeira nós fizemos no ano passado, e esse ano com a temática específica de depressão e ansiedade. Então, o congresso vai acontecer de 5 a 11 de agosto, é gratuito, você precisa se inscrever pelo www.conasupere.com.br e acompanhar lá a escala de horários e os palestrantes. A doutora Henriqueta vai falar lá no congresso, eu também, e alguns profissionais, inclusive aqui da Clínica Flor da Manhã. E hoje na nossa live, né, Henriqueta, a gente vai falar sobre depressão e o sentido da vida. E o que tem a ver, por que é tão importante uma pessoa sentir esse sentido da vida? Ficou meio redundante, né? Sentir o sentido, mas exatamente isso, né? Então, meus amigos e amigas, a pergunta é, e você? Qual é o seu propósito de vida? Parece tão óbvio, mas realmente quando a gente para refletir, a gente vai ter dificuldade de achar esse propósito. Nós temos projetos. Eu queria aqui distinguir um pouco, Elisa, sobre o que é objetivos, que são os projetos, e o que é o sentido da vida, que é o ideal. Sim. São os ideais de vida, né? Os projetos são muito materializados. Eu tenho um projeto de morar no exterior no próximo ano, de fazer um curso, de construir uma casa, de casar, de ter filhos. Isso são projetos, porque são muito pessoais, são muito de necessidades nossas como ser humano, né? Que tem um lado material, um lado psicológico e tem umas necessidades e desejos. Mas existe, gente, uma outra dimensão disso que é chamado de ideal, que é o sentido da vida. O ideal é um valor universal. Então, qual é o meu ideal? É fazer justiça, que haja justiça no planeta. Isso é um ideal, porque se eu falar isso para vocês ou para qualquer pessoa, as pessoas vão entender exatamente o que é uma justiça social, o que é a generosidade, o que é a compaixão, o que é o propósito de sermos empáticos e ajudarmos os demais, a humanidade. Isso é um ideal. E eu quero saber de vocês, qual é o seu ideal? Você vive só para as coisas materiais, só para a sobrevivência? Ou você tem uma ligação com o sagrado, com algo que transcende o seu campo material? Então, esse é o propósito de vida. Então, algumas pessoas chamam de missão, algumas chamam de sentido, de propósito. Só quero distinguir para vocês que não é necessariamente um sentido religioso. Nós estamos falando aqui do sentido humano. Eu, como ser humano, você, Elisa, e todos nós, vocês que estão assistindo, nós temos uma busca muito mais profunda. Eu acho que vocês estão vivendo isso,
estão atentas a essas lives exatamente porque estão querendo entender um pouquinho do seu sofrimento, da capacidade de superação. Sim. Então, há uma distinção, né, entre se eu vivo só para as coisas materiais e que são necessárias, né, nós precisamos dessa base material, precisamos dar o suporte aos nossos familiares, filhos, sobretudo, mas muito mais do que isso, gente, nós precisamos nos realizar como humanos, como seres que transcendemos a condição de necessidade material. Sim. E sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, Keta? Esse propósito de vida, né? Esse sentido de vida. Às vezes as pessoas sentem uma coisa muito forte, interna, mas ela não dá ouvidos, porque ela pensa assim, não, isso não significa nada, isso é fantasia da minha cabeça. E pode ser que é justamente essa força interna que você está sentindo, esse super desejo, que é a sua missão de vida, o seu propósito de vida. Exatamente. Por exemplo, eu sou psicóloga, trabalho com pessoas e gosto demais de ouvir, de conversar e desde muito pequena eu fiquei com isso. As minhas brincadeiras eram ouvir pessoas e inclusive dar aulas. E recentemente parece que eu liguei uma coisa com a outra. Gente, é claro, esse é o meu sentido, esse é o sentido da minha vida, essa é a minha missão de vida. E não é por acaso, né, que eu sou psicóloga, que eu dou aula e a que escolha, isso me preenche. Né, da sua profissão, da nossa profissão. Exatamente. Vai de acordo com a nossa missão, né? Sim. As facilidades pessoais. Exato. E quem não está sintonizado com essa missão, não tem uma profissão que viabilize essa missão, ou que facilite, né, que motive, que estimule, geralmente tem um sentimento de frustração. Mas muitas vezes a gente não pode abrir mão de uma profissão que é a nossa sobrevivência. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar outros lugares, outros espaços que possa, né, combinar, equilibrar, nem que seja 4 horas por semana, 2 horas por semana, em que você possa sentar com outras pessoas, refletir sobre o sentido da vida, buscar uma escola de filosofia, buscar um grupo que esteja fazendo leituras comentadas, né? Buscar aprender música, se elevar seu espírito, né? E também fazer um trabalho voluntário que você possa se dedicar a um outro ser humano, outros seres humanos, crianças, por exemplo, que você muitas vezes não sabe nem o nome dessas criaturas, mas você está dando o que tem de melhor dentro de você, que é o seu amor. Então, aí você pergunta, eu como um psiquiatra, né, há 40 anos ouvindo gente, inclusive muitas pessoas com depressão, com falta de sentido, falta de entusiasmo, falta de vontade de levantar da cama. Quem começou primeiro? Será que a depressão foi um start fisiológico e você passou a não ter sentido de vida? Ou o inverso? Você foi perdendo o seu brilho, foi perdendo o seu ânimo de vida, seus objetivos e ideais foram arrefecendo, foram apagando e a depressão foi se instalando de uma forma às vezes muito sorrateira e você, quando se percebeu, você já estava vivendo a falta de sentido completa. Então eu quero dizer que essa ordem não importa. Se começou primeiro a depressão e você passou a ter o sentimento de falta de entusiasmo, de sentido, de criatividade, ou o inverso. Pelas questões objetivas da vida, você foi perdendo o ânimo de viver e assim foi se instalando uma depressão. Existem muitas causas, como a gente já comentou aqui, inclusive hormonais, fisiológicas, neurotransmissores. Mas existe, gente, eu posso afirmar, né, Elisa, uma falta de busca dos ideais. Você pode até argumentar, mas eu não tenho tempo, eu tenho filhos pequenos, ou eu tenho outras pessoas para cuidar, eu tenho um trabalho. Mas, gente, 2 horinhas por semana,
vamos alimentar nosso espírito. A gente não precisa alimentar o nosso corpo? Sim. Não precisamos alimentar nossa emoção, nosso afeto? Então vamos alimentar nosso espírito, nossa alma. A alma precisa, que é a ânima, né? Segundo a psicologia junguiana, a alma precisa do sentido universal, daquilo que une as criaturas humanas, daquilo que nos une como pessoas, como seres que temos a capacidade de transcender. E sabe, pode acontecer de você surgirem algumas reflexões e você questionar que realmente naquele momento você não pode assumir outras coisas fora da sua casa, por causa da família, por causa de filhos, enfim. E então, nesse momento, provavelmente o sentido da sua vida e a missão da sua vida naquele momento é justamente dentro da sua casa com seus filhos. Né? O que você pode passar, o que você pode aprender. Que mensagem você vai passar para esses filhos, né? Que tipo de contato, né? Com essas pessoas que você está diretamente, né, se relacionando. Então, pense nisso e tente buscar justamente esse sentido, né, nas coisas que você está vivenciando. É tudo muito cíclico, né, Henriqueta? As coisas elas não ficam se retroalimentam, né? É. Você começa a buscar, você começa a se animar, Isso. até fisicamente, porque você acorda com um propósito. Nós temos aqui, Alice, algumas pessoas, né? Pessoas, a Elaine Flores, Elaine, né, como diz aqui no sul do Brasil, a Edivalda, o Rogério Vieira, o Luiz Felipe dizendo transcender é necessário, isso mesmo, Luiz Felipe. Transcender é importantíssimo, é necessário e importante para nosso desenvolvimento como pessoa, né? Temos a Tecla Nunes e outras pessoas aqui que estão comentando aqui, dando boa noite, a Magna, a Edivalda novamente. Então nós estamos aqui trocando. Você quiser escrever aqui, que a gente pode depois até a gente vai responder, né? Falar, e a gente quer encorajar você a falar aqui pra gente qual é o seu sentido de vida. Exatamente. Vamos aproveitar esse momento. Lembra que na semana anterior, há 15 dias atrás, eu disse que o antídoto da ansiedade é o desapego. Não foi? Foi. Eu quero saber se algum de vocês já treinou um pouquinho esse desapego para arrefecer essa ansiedade, acalmar esse medo, essa inquietação, essa insegurança gerada pelos apegos. Agora vamos dar um outro toque aqui, seria o antídoto da depressão é a busca do sentido, é a busca do propósito. Pode ser que você esteja na cama com uma doença, mas na cama mesmo você vai estar buscando esse sentido, vai estar falando com as pessoas, estimulando as pessoas a buscarem seu propósito também. Sim. Não importa, eu acho que a doença pode até ser um momento interessante para isso. Claro, né? Porque no momento de doença, as pessoas, a gente tende a ficar mais reflexivo, mais introspectivo. Exatamente. Então é um bom momento de também buscar uma verdade interna. Mas tenha certeza que é cíclico, então você vai passar por isso. Mas também tem essa questão de atitude, né? Como a Henriqueta está falando, de dar o primeiro passo. Porque quando você se movimenta, você já vê algumas coisas de uma maneira diferente. Então já abrem possibilidades. E quem sofre de depressão ou quem sofre de ansiedade, sabe uma outra coisa interessante que acontece? A pessoa, ela desperta, ela pode, né, ouvir melhor as outras pessoas, porque afinal de contas ela já esteve nessa condição. Sim, ela compreende mais, já compreende, né? A angústia. Isso. Então ela pode ser um multiplicador. Isso, né? E também de acolhimento. E também, além de acolhimento, de mostrar para o outro que as coisas mudam e passam. Sim. E aquela fase vai... Uma turbulência que passa. Uma turbulência que passa. É como se abrisse dentro de você uma nova dimensão de melhor compreensão. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem assim, só vai saber quando passar, né?
E é verdade, não por maldade, mas é porque é real. Muita coisa a gente só entende depois que passa. Eu lembro da minha mãe, Henriqueta, falando, às vezes eu ficava questionando a minha mãe, mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso, né? Quando eu era criança e adolescente. E aí ela tentava me explicar, eu não entendia, ela virava pra mim e falava assim, um dia você vai entender. Quando tiver filho, né? E hoje eu entendo especificamente, assim, eu sei exatamente o que ela estava me falando. Hoje eu entendo. Então, é porque abriu essa nova dimensão dentro de mim. Claro. E é exatamente isso que acontece também nos processos de depressão e ansiedade. Então, nada vem por acaso e tudo tem um propósito e também tudo você pode encontrar pontos positivos. Aprendizados. Aprendizados. Né? Só dando uma dica, no Congresso Kona Supere, eu vou falar sobre os 7 passos da autocura. Eu acho que os amigos que podem estar assistindo sabem que nós temos um livro chamado Consciência Autocurativa, que são os 7 passos da autocura. E o 7º passo da autocura é a disseminação. É isso que a Elisa está falando. Quando eu passo por algo, eu aceito, eu entendo, eu me transformo, eu agradeço, eu fico tão pleno dentro de mim, de algo que é muito maior, de que né, é um aprendizado muito transcendente de mim mesmo, que eu tenho uma necessidade enorme de passar isso adiante, que aí é a fase de disseminação, que é o 7º passo. Então, no congresso, nós vamos falar sobre esses passos. Olha que legal, eu vou assistir. Então, pessoal, acho que tem mais algumas pessoas aqui. A Solange Versiani está aqui, a Ângela Ramos está sempre conosco, a Solange também. Oi, Solange, que bom! Está sempre aqui. E a gente vai assim continuar todas as quintas-feiras, né? Entre 5, 4, 4h30, dependendo das nossas agendas, nós vamos estar aqui com vocês até o início do congresso, que é no dia 5 de agosto. E mande mensagem, a gente pode conversar, né, respondendo a vocês e trocando ideias. Gente, olha, como psiquiatra, médica há 40 anos, escutando pessoas, eu tenho assim um compromisso máximo dentro de mim, de querer multiplicar esse aprendizado. Eu acho que tudo isso que eu venho escutando, eu preciso multiplicar isso, eu preciso passar adiante. E eu acho que essa tecnologia do Facebook maravilhosa, porque a gente pode multiplicar além das nossas fronteiras, né? Então, eu quero agradecer a Elisa por ter sido a iniciadora desse projeto de Kona Supere e das nossas lives. Eu que agradeço a parceria. E agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer a Jaqueline, que está ali do outro lado da a gente filmagem. tem uma equipe hoje, né? Tem uma equipe de filmagem aqui. Agradecer esse suporte, agradecer vocês, agradecer esse carinho e dizer o seguinte, gente, o antídoto da depressão, o antídoto da tristeza, não necessariamente só depressão, é o sentido da vida. Vocês podem ler alguns autores, né? Como o autor que criou a logoterapia, o Viktor Frankl, que foi uma pessoa muito sofrida. Incrível a história dele. A história de resiliência, muito bonita. Tem muitos outros autores falando desse sentido da vida, que isso nos fortalece, isso nos faz mais humanos, isso nos faz mais fortalecidos para desenvolver a nossa própria evolução, ajudar os nossos filhos, nossos familiares a serem pessoas melhores, que isso é importante, e também a multiplicar esse bem, essa generosidade, essa compaixão pelo planeta, porque o planeta Terra precisa dessa nossa postura de generosidade, a começar na natureza, nas pessoas, nos animais. E hoje eu convido todos vocês a encontrar esse sentido, que é um ideal, algo que é universal, que todo ser humano, porque quando você fala de amor, todo mundo sabe. Se não sabe conceituar, entende porque vive.
Você fala de generosidade, todos entendemos. Então, o sentido da vida tem a ver com esses valores universais. E olha que interessante, durante toda a sua fala, tem uma conexão, tem um pano de fundo de conexão com outra pessoa. E é isso, não fique sozinho. Não fique sozinho nos seus momentos de tristeza, nos momentos depressivos, como também não fique sozinho nos momentos de alegria. Exatamente. Então, você compartilhar com a gente também o que você está sentindo, ou algum questionamento, alguma reflexão, alguma pergunta, isso faz parte de todo um processo de conexão e que pode te ajudar. E de rede. De troca. Gente, uma boa noite para todos. Muita paz, muita luz dentro de cada um. E muito obrigada. Muito obrigada, Elisa. Obrigada, Henriqueta. Pessoal, obrigada. Beijo. Até semana que vem. Beijo.